Essa é a terceira vez que eu tento fazer vídeo para esse canal e dessa vez vai ser diferente. E vai ser diferente porque dessa vez eu vou ser 100% eu mesmo, não um professor chato que dá aula no YouTube. E por isso eu vou começar esse vídeo contando um pouco da minha história, das coisas que eu vivi, das experiências que eu tive e por que eu acho que eu tenho coisas que podem te interessar em um canal no YouTube e o que eu posso agregar de valor para você que está me assistindo. Basicamente, a ideia desse canal vai ser te passar um pouco das minhas experiências e dos desafios do meu dia a dia e contar um pouco das minhas opiniões sobre a carreira de programação, contar como eu consegui algumas dos meus maiores sonhos e como eu consegui fazer para realizar eles e como foi realizar eles de fato e o que eu aprendi com cada uma das minhas experiências. Mas Fábio, você é um garotinho de 21 anos, que experiência que você tem para contar pra gente que vai ser interessante? Na real que eu concordo 100% com você e se eu tivesse aí eu ia falar exatamente a mesma coisa. Mas antes de fechar esse vídeo e me criticar, espera um pouquinho e deixa eu te contar a minha história pra você ver se você acha que vale a pena escutar alguma coisa que eu tenho a dizer. E primeiro de tudo eu preciso te contar como tudo começou. Foi quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos e nessa época eu ainda era um péssimo aluno. Inclusive eu tinha alguns problemas que eu trocava B por P, V com F na hora de escrever. Eu odiava português, não gostava muito da escola, mas uma coisa que eu gostava muito de fazer era jogar um joguinho chamado Neopets. Aí nesse jogo, a gente tinha uns bichinhos virtuais, e cada bichinho virtual tinha umas páginas. E para criar essas páginas dava para você usar NeoHTML, que é tipo HTML, só que um pouquinho simplificado, que é utilizado para criar site. E aí eu comecei a ficar muito curioso de como fazer aquilo e como mexer para criar uma página legal. E pra mim, esse é o verdadeiro segredo do sucesso. É você realmente ter interesse e curiosidade por alguma coisa. E aí com isso eu comecei a querer criar um site. Então eu criei um site chamado Internovinet. Eu tinha uns 10, 11 anos e eu tentava ensinar as pessoas coisas de programação e de como criar site, mesmo sem saber muito como fazer isso. Só que eu ia aprendendo e queria ensinar, porque eu gostava de ensinar, gostava de aprender essas coisas, era curioso, então uma coisa juntou com a outra. E isso foi muito bom pra mim, porque foi quando eu comecei a criar interesse por estudar e por português, por exemplo, porque eu queria escrever conteúdo pro meu blog, só que eu queria escrever de um jeito decente, para as pessoas não perceberem que eu tinha 10 anos de idade, certo? Então eu comecei a ter essa curiosidade. E aí com esse site eu aprendi muita coisa, comecei a aprender a mexer com WordPress, com HTML, CSS, um pouquinho de programação. E aí nessa época eu escutava um podcast do Gustavo Guanabara que chamava Guanabara.info. E aí eles ensinavam umas coisas sobre programação, eu aprendi um pouquinho de Portugal, depois um pouco de C. E aí eu participei da Olimpíada Brasileira de Informática ainda no 7º ano. E com esse interesse eu resolvi que eu não queria só estudar por conta, mas eu queria fazer um curso técnico em informática para ver se era isso mesmo que eu queria para minha vida. E aí eu saí do Poliedro, que é uma escola muito boa para você preparar para o vestibular, e falei para meus pais que eu queria ir para o técnico em informática, então eu fui para a ETEP e fiz um técnico em informática lá. No fim das contas, a ETEP foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque lá eu ampliei muito meus horizontes, tanto de amizade como de programação, e além disso, como eu tinha interesse na parte do técnico, eu acabei me tornando um ótimo aluno, porque eu queria aprender, eu queria saber como fazia, e eu já tinha um pouco de conhecimento antes, então eu só queria aprender mais e fazer funcionar, sabe? Só que tinha um problema. Como eu falei antes, eu saí do Poliedro, que ensinava muito como ir pro vestibular, como passar no vestibular para uma boa faculdade, e fui pra ETEP, que querendo ou não era mais focada no técnico. Então a parte do médio era um pouco defasada. E aí eu queria, depois do técnico, eu queria fazer uma faculdade boa, porque eu vi que era isso que eu queria fazer da minha vida. E eu sabia que se eu ficasse na ETEP e só com o ensino médio da ETEP, ia ser um pouco difícil eu passar numa escola pública, numa faculdade pública, por exemplo. Aí eu decidi que eu queria fazer um cursinho para me preparar melhor para fazer o vestibular. E nisso, no meu 3º ano do ensino médio, eu fiz o médio, o técnico e um cursinho noturno no Poliedro também para me preparar para o vestibular. Então eu tinha aula das 7 da manhã até as 11 da noite. E foi muito, muito corrido, muito puxado, mas o que eu tinha ao meu favor era o interesse e a vontade. Eu tinha um motivo, eu não fazia isso porque meu pai mandava, nem para ganhar dinheiro, eu fazia porque eu tinha interesse, eu fazia porque eu queria aprender mais e eu queria essa oportunidade. Então mesmo sendo um sacrifício muito grande, eu consegui passar por isso e valeu muito a pena, porque eu consegui passar na USP em São Carlos, que era exatamente o campus que eu queria ir, para fazer ciência da computação. E aí começou uma nova fase da minha vida.
Um dos maiores motivos pelos quais eu queria ir para a USP é porque eu sabia que se eu fosse para lá eu ia ter muita oportunidade. Como, por exemplo, fazer um intercâmbio internacional. É óbvio, intercâmbio só pode ser internacional, né, Fábio? E aí eu sabia que eu precisava de ter notas boas para um dia eu conseguir fazer intercâmbio. Então eu fui, mais uma vez, motivado com interesse e com objetivos, com sonhos. E aí eu continuei estudando muito, ralando, participei de alguns grupos de extensão, por exemplo o GEMA, que era um grupo de estudo para maratona de programação, que fez muito bem e eu vou contar um pouco mais disso mais pra frente. E aí eu consegui, no meio do meu terceiro ano, no caso no meio de 2019, ir fazer um intercâmbio lá na Suécia. Então eu fui ficar 6 meses na Suécia estudando ciência da computação numa faculdade lá. Então, junto com eu descobri que eu ia fazer um intercâmbio, eu descobri que eu ia ter uma oportunidade de fazer um estágio no exterior, em Londres, no Facebook. E nossa, foi aí que tipo, eu falei, minha vida vai mudar de cabeça para baixo. E aí com isso, eu fui pro meu intercâmbio, fiz ele e agora voltei. E até o momento meu estágio ainda não começou, mas eu vou contar um pouco mais para vocês de como foi meu intercâmbio, como foi conseguir a oportunidade do meu estágio, e quando ele acontecer eu quero contar um pouco mais para vocês como está sendo a minha experiência em relação a isso. Então se você quer saber um pouco mais da minha vida, então você quer saber um pouco mais de como foi fazer técnico, de como eu decidi isso, como foi fazer cursinho, como é a vida de um universitário numa escola pública, então como é a vida de um cientista da computação na USP, como foi minha experiência de fazer um intercâmbio na Suécia, como foi me adaptar, o background das outras pessoas no exterior, e até mesmo como conseguir um estágio de uma empresa no exterior, por exemplo, uma grande multinacional como o Facebook, e além disso, como vai ser a experiência disso. Então eu peço para você se inscrever para continuar recebendo as notificações do nosso canal, para receber os próximos vídeos. Além disso, eu quero também passar um pouco dos aprendizados do meu dia a dia. Então o que eu estou fazendo agora, quais são os meus projetos, como eu faço meus projetos, o que eu estou aprendendo. Então tem muita coisa que já passou, muita coisa que vai acontecer e muito aprendizado agora. Então eu estou usando esse canal para fazer uma documentação das coisas que eu vou aprendendo, das coisas que passaram e meio que projetar o que eu quero para o meu futuro. Então eu vou explicar e contar um pouco do que está acontecendo no meu dia a dia, passar um pouco do que eu aprendi, como foi minhas experiências e compartilhar isso com vocês. Então se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para você, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para continuar acompanhando e até o próximo vídeo.